calma aí. Antes de você começar a criticar da política, dizer, não, os políticos são todos iguais, eu não me envolvo na política, nem quero saber disso, vou viver a minha vida. Calma. Aqui, tal como é, as coisas serão ditas tal como são. E eu quero partir do princípio de você entender primeiramente o que é política, qual é a importância da política, para que você possa se posicionar nela. Então, meu caro cidadão, aqui eu me dirijo. Na sociedade, tudo é política. Tudo na nossa vida é política. A política, ela já nasce do ser humano, ele já está intrinsecamente ligado ao ser humano. Veja, para você gerenciar a sua casa, você se usa da política. Para você gerenciar o seu lar, você usa a política. Para você administrar os seus filhos, você usa a política. Para você administrar as suas tarefas, você usa a política. Para você administrar a sua relação com os seus amigos, ou sua esposa, seu esposo, seus filhos, você usa a política. Para você administrar a sua empresa, para você administrar as tarefas, você usa a política. Então, a política ela está em volta do ser humano. A política ela surge a partir do momento que Deus disse a Adão, cuida desse jardim que eu te dei. Ali surge a política, porque política é administração de bem-estar. Para o seu bem-estar, você se usa da política. Então, a política ela está em volta de tudo. Agora, meu caro político, para a resolução dos problemas sociais, nem tudo se resolve com os políticos. É preciso termos atenção que, apesar de tudo ser política, mas nem tudo se resolve pelos políticos. Nem tudo da sua governação será resolvido pelos políticos. Por isso é que a política ela está em volta da sociedade. Se nós todos somos políticos, então nós todos temos capacidade de resolução dos problemas sociais. Então, os governos precisam entender que nem tudo vai ser resolvido por meio ou pela via dos políticos profissionais. É preciso pegar os políticos passivos. Quem são os políticos passivos? Aquele médico, aquele engenheiro, aquele advogado, aquele sociólogo, aquele psicólogo, aquele professor, não é? Aquele varredor de rua, o zungueiro, a doméstica. Então, todos esses são potenciais solucionadores de algum problema. Então, a política, para ser bem sucedida, meu caro político profissional, ela precisa da educação, da cultura, ela precisa de justiça, de honestidade, de altruísmo, ela precisa da ciência, e a ciência é aquilo que eu já disse, da ciência precisa de antropólogo, historiador, sociólogo, direito, juristas, médicos, engenheiros, técnicos, precisa de uma gama de tecnologia para a resolução dos problemas sociais. Então, a política é a articulação de pensamentos, é a articulação de ideias, é a articulação da pluralidade de ideias para um único objetivo, para um único fim, bem-estar social, desenvolvimento econômico, social e cultural de qualquer nação. Então, é por meio da política, é por meio dela que nós articulamos ideias, que nós articulamos a pluralidade, as várias ideias, os vários pensamentos para um único objetivo, o bem-estar social, administrativo, social, cultural, governamental de uma sociedade. Então, se você entender a política nesse sentido, você verá o quão importante é a sua ação, o seu posicionamento político. Você não precisa ser um político ativo,
Quem é um político ativo? Um político ativo é um político profissional. É um político que você vai lhe colocar na Assembleia, que você vai lhe colocar na administração pública. Por que eu digo você? Porque você que vota. Apesar da nossa votação não será das melhores, nosso sistema político não será das melhores, porque nós votamos um cabeça de lista e uma lista. E nessa lista você não conhece as ideias das pessoas que você vai colocar no parlamento. Muitas das vezes você nem sabe quem é. Você só vê uma lista quando é publicado os nomes, você não conhece, você não sabe a ideia dele, o que eles fizeram e tal coisa. Mas, por meio desse partido, você conhece a ideologia deste partido. Então, o que é um político passivo? Um político passivo é aquele que conhece a ideologia de todos os partidos que estão no jogo, na arena política. Precisa saber se vão de acordo com a sua ideologia. Você precisa entender que a polarização ela existe desde o dia que Deus disse a Adão, come desses frutos, mas desse fruto não come. Ou seja, a escolha. Polarização nada é do que fazer uma escolha, do que se posicionar. Se eu sou da direita, se eu sou da esquerda. Isso é polarização. Se eu escolho, tem um grupo que é da direita, tem um grupo que é da esquerda. Isso chama-se polarização, escolha. Existe na vida do ser humano, existem sempre dois caminhos. Então, nós, desde a história da humanidade, nós já andamos polarizados, porque sempre fizemos escolha na vida. Sempre fizemos escolha. Na verdade, sempre existem dois caminhos e nós vamos fazer as escolhas. Então, o político passivo é aquele que conhece o funcionamento político, sabe como é que ela funciona e faz as escolhas racionais. Por exemplo, isso não importa se você é cristão ou não cristão. Mas embora eu me decepciono muito na nossa praça com cristãos que dizem estou nem aí para a política. Eu nasci para pregar. Eu nasci para o ministério. Mas o que tem a ver? A Bíblia diz, se não estou eu, em 2 de Timóteo 2, orai para aqueles que estão em iminência, para que a vossa vida vos vá bem, tudo vos vá bem. Significa dizer que para a minha vida ir bem, claro que ela depende de Deus, mas Deus está dizendo ali na palavra, para que tudo vos vá bem, ora para aqueles que estão em iminência. Então quer dizer que aqueles que estão na governação influenciam no meu bem-estar. E a política influencia no teu bem-estar individual e o bem-estar coletivo. Porque se você é aquele que ignora a política, não tardará entrar um partido no governo que vai se opor à religião que você acredita. E como vai ficar isso? Eu gosto muito de um pastor, não é da nossa praça angolana, mas do Brasil, pastor Sila Malafaia. Eu gosto dele porque ele é posicionado. Ele conheceu a responsabilidade. Acho que ele expressa bem o que é ser um cristão de verdade. O que é ser um cristão com uma mentalidade do rei. Não se excusar dos assuntos sociais. É se posicionar. Estar atento quem é que está a entrar para a governação. Conheço ele. O que ele pensa? Como ele pensa? Vai de acordo com as minhas ideologias. Vai de acordo ao que eu defendo, vai de acordo aos meus princípios e valores. Então, a política é importante para isso, é importante por isso. E nesse primeiro vídeo eu quero lhe dizer isso. Por que a política é importante? Porque a política é importante porque por meio dela que nós articulamos os vários pensamentos, a pluralidade de ideias que existe numa nação, para um único objetivo, um único fim, o bem-estar social ou bem-estar individual de cada pessoa. A política afeta-te, indireta e diretamente.